Do livro Vinha de Luz, capítulo 104 de 180, Nos Mesmos Pratos. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Nos mesmos pratos. E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus, capítulo 26, versículo 23. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do Mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco, nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais uma lição deste livro Vinha de Luz. Agora com o título Nos Mesmos Pratos. A frase anotada por Mateus diz: E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. A frase que Jesus disse, naturalmente, antecedeu sua crucificação, quando ele informou
para os seus outros discípulos. Emmanuel vai nos explicar melhor o seu entendimento. Ele diz: toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. E realmente, as frases ditas por Jesus têm um simbolismo muito grande. E aqui foi usada uma dessas. Continua dizendo que dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Emmanuel está afirmando: se fosse um estranho que pudesse provocar esse calvário doloroso, ele não teria ocorrido. Ele, inclusive, continuou dizendo que os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do Mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Emmanuel está nos dizendo que pessoas fora do círculo de relação do Mestre dificilmente teriam condições para poder fazer essa acusação, fazer esse ato ter ocorrido. Diz que se fosse os juízes do Sinédrio ou então aqueles acusadores gratuitos, eles não teriam condições de chegar ao final dessa situação que foi o Calvário. Nesta outra parte, ele continua dizendo: reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Fraquejar é enfraquecer, ceder. E Emmanuel está dizendo que estava precisando de alguém que fraquejasse e que traísse a si mesmo. Olha que colocação, que traísse a si mesmo. Dessa forma, quando Judas entregou Jesus, na verdade ele estava traindo a si. Por quê? Porque ele realmente queria que fosse o melhor. Mas, no entanto, ele fez o pior. Ele traiu a si mesmo. Continuo dizendo que a ingratidão não é planta de campo contrário. Essa afirmativa é muito interessante, porque está dizendo que um ato de ingratidão sempre ocorre no círculo mais íntimo. Não vem de um lado oposto a nós, de um adversário, por exemplo. E ele diz ainda que o infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. É bom sempre recordar: transviado significa errante, perdido. Então, aquele amigo perdido e errante. E leviano é volúvel, desajuizado. E também o irmão indiferente, que seria insensível, que tem um descaso pelas coisas, pelas pessoas. Ele está afirmando, então, que o infrator, ele sempre vem deste lado. Continua: não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Neste parágrafo, Emmanuel diz que, não obstante o respeito que devemos a Judas redimido,
Redimido porque foi perdoado, ele foi reabilitado. Aqui nós temos, então, essa observação de Emanuel, que Judas, redimido, porém guardava aí um respeito a ele, porque já tinha reabilitado. E diz ainda que convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância. Olha, isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós não estamos vigilantes, nós temos o assédio das forças do mal. Não que isso não tenha para nós uma responsabilidade, é claro que tem. Mas nós é que ficamos invigilantes. Então, se nós cairmos numa vibração menor, o que vai acontecer é que eles vão nos incitar a fazer coisas que normalmente nós não queríamos fazer. Por isto é que ele fala nessa vigilância. E ele fala dessa vigilância não somente para os discípulos em aprendizado. Nós que estamos aprendendo o Evangelho de Jesus, está direcionado a nós, que somos discípulos em aprendizado. Ele diz que também que a fim de que não fracassem, para que nós não havemos de fracassar. E também ele diz que é para os discípulos em testemunhos, para exemplificarem. Aqueles outros discípulos que devem dar testemunhos, eles estão aqui para esta missão. Exemplificar o Senhor. E tem que haver compreensão, ele tem que agir e tem que perdoar. Esta outra parte, ele continua dizendo que nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima. Quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Olha que colocação magnífica, mas ao mesmo tempo nos leva a ter mais preocupação, mais vigilância em nossa vida. Ele está afirmando que nas linhas do trabalho cristão, ou seja, nós estamos aqui seguindo o Evangelho de Jesus, não é? Não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas. Isto nós temos que ter em mente, que a vida, ela tem grandes lutas e grandes provas, que vêm para nós. E aí é que temos que estar vigilantes. Vigilantes, aceitação para essas lutas e provas que estão por vir. E continua, considerando, porém, que as maiores angústias não procederão de ciclos adversos. Ele está afirmando que as grandes lutas, as grandes angústias, vão proceder do nosso círculo íntimo e não dos adversos, dos adversários. Isto é muito interessante nós pensarmos nisso, porque uma hora é nós que caímos e outra hora é uma pessoa íntima, que, como disse ele, justamente da esfera mais íntima. Veja bem, qual é o sentimento da pessoa que vai fazer este mal contra alguma pessoa do seu círculo íntimo? Quando ele estiver inquieto, quando ele estiver revoltado, quando ele estiver com leviandade, com imprevidência, ele vai
atacar os corações que mais amam. É muito interessante. Muitas vezes a gente passa sem pensar nisso, que nós temos que ficar alertas para que possamos perceber. Ele continua dizendo que, de modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Só para lembrar, a palavra calúnia é difamação, a maledicência, e defecção é o abandono voluntário. Foi o que aconteceu com Judas. Ele fez um abandono voluntário, uma defecção. Dessa forma, a calúnia e o erro, ou seja, a maledicência, o abandono, que logo vem depois, não partem de nossos opositores declarados. Aquelas pessoas que, gratuitamente ou não gostam de nós, mas sim daqueles que alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Ou seja, uma pessoa íntima é um familiar, é um amigo que a gente muito ama, e assim ocorre. E ele continua dizendo que conserve-se cada discípulo plenamente informado, com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Conserve-se cada discípulo plenamente informado. Ou seja, a partir de hoje, eu estou informado e você está informado. E mais alguém que ouvir esta lição. Estamos informados. Olha que responsabilidade. Com respeito à semelhante verdade. Nós vamos ter essa situação que pode ocorrer, se não ocorreu, a qualquer momento, de pessoa próxima a nós. E por ter essa informação, plenamente informado, como está dizendo Emmanuel, nós temos que, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias, como fez Jesus. Então, nós temos que estar cientes disso, e informados e vigilantes. Um grande abraço e até mais ver. E fique com Deus.